Vamos lá, Romanos capítulo 1, vou ler só o início do texto, vou ler na NVI. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele, antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca do seu Filho, que como homem era descendente de Davi. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta e nós vamos ver aí princípios. Fale comigo, princípios. Queridos, a Bíblia tem história, mas a Bíblia não é um livro de história. A Bíblia tem mandamento, mas a Bíblia não é um livro só de mandamento. A Bíblia tem contexto geográfico, mas não é um livro de geografia. Sobretudo, a Bíblia é um livro de revelação dos princípios de Deus para a nossa vida hoje. E eu e você somos pregadores. Então nós somos construtores de ponte entre o então e o hoje. A Bíblia ela fala de nomes que nós não mais usamos. A Bíblia fala de pessoas que não existem mais. A Bíblia fala de muitas cidades que não mais existem. A Bíblia foi escrita em uma língua que basicamente está morta, que é o grego koiné. O grego de hoje é diferente desse grego. Aramaico é uma língua morta. Então, eu e você somos os pregadores de hoje, que traz verdades eternas que foram ditas ontem e que precisam ser entregues como boas novas para as pessoas de hoje. Então, seja sempre um pregador de esperança. Seja sempre positivo, altruísta. Ninguém vai edificar uma igreja crescente, que se expande, com pregação negativa, com pregação chata, com pregação pessimista. Nós somos pregadores da esperança, nós somos igreja de boas notícias. E a boa notícia só é boa notícia se ela chegar no coração das pessoas, porque não adianta ela ser boa para mim se ela não é boa para o outro. Nós temos que então ser bons comunicadores também, daquilo que cremos e da forma como vamos chegar ao coração das pessoas. E tem alguns princípios que nós precisamos desenvolver para que a gente atravesse esse tempo tão confuso de pregação do Evangelho. Veja bem que em Mateus 14:30, Pedro só afundou quando ele tirou os olhos do foco. Leia comigo, Mateus 14:30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Enquanto Pedro tinha um foco, tinha uma direção, tinha um sentido, tinha convicções profundas, não importa a tempestade acontecendo, ele avançou. Eu e você vamos ter tempestades na vida e no ministério. Elas não vão mudar. Tempestades são tempestades, elas vêm e passam. Na minha vida, na sua cidade, na minha cidade, no meu ministério, no seu ministério. Mas eu preciso olhar além disso, manter sempre as convicções profundas, porque a instabilidade da tempestade presente não vai me roubar o meu destino final. Sua vida e ministério só começarão a se desestabilizar se você tirar os olhos de Jesus. Coloque Jesus aqui e o problema aqui. Agora, se você botar o problema aqui e Jesus aqui, você não vai conseguir fazer as transições que você precisa no ministério para viver os seus melhores anos. Não vamos ficar abalados com as coisas que estão acontecendo no mundo que estamos vivendo. Olha só, leia comigo 2 Coríntios 11:13, todos juntos. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Vem cá. Quem já ouviu falar no tempo presente que nós estamos cheios de mercadores da fé, gente que vale uma nota de R$3, estão por aí pregando o evangelho em nome do Senhor e dizendo que são apóstolos e não são? Quem tem isso hoje na sua cidade? Levanta a mão. Está predito aqui. Então, eles vão continuar. Os mau caráter não podem te roubar o foco.
Falsos apóstolos, gente, já tinham nos dias de Jesus, sempre tiveram ao longo da cristandade, e nós vamos ter hoje, só que hoje nós temos um problema maior. A igreja cresceu e eles tomaram visibilidade, ganharam programa de televisão, eles têm editora, eles têm microfone, eles têm visibilidade. E isso pode tentar de nos desestabilizar. Só vai ser chamado de falso profeta quem se apresentou como profeta. Só será um falso apóstolo quem se apresentou como apóstolo. Então, esteja bem resolvido com isso, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingem ser apóstolos de Cristo. 2 Coríntios 11:13. Eles vão continuar aí. Você tem que ser o diferenciado. 1 Coríntios 9:2. Ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Olha que coisa interessante. Paulo, ele discipulando os seus, ele diz assim, olha, inclusive tem crítica por aí dizendo que eu não sou apóstolo, mas eu sei que para vocês eu sou. Gente, qual o princípio que nós temos aqui muito importante? Você tem que se preocupar com suas ovelhas, com seus discípulos, a eles que você presta conta. Então, nós vivemos numa sociedade que tem falsos apóstolos. Eles vão continuar por aí. Vão achar que por causa deles, você não é um apóstolo, você não é um pastor. Mas você tem que ter sua convicção pessoal, sua raiz profunda, que para os seus você é, e isso é suficiente. Não tente provar para a sociedade o que a sociedade vê como loucura, como diz Paulo. Presta contas o teu rebanho, os teus discípulos, ouça as críticas daqueles que andam com você. Você tem discípulo, você tem liderança na igreja, você tem mentores, e esses estão vendo coisas na sua vida que não está legal, estão falando, ouça. Você precisa prestar conta e ouvir pessoas. Ouça os seus amigos, ouça os seus discípulos, ouça a liderança da sua igreja, preste conta. Mas não pare o seu ministério, porque esta realidade acompanha há 2000 anos o cristianismo. Existem falsos profetas, falsos apóstolos. E além deles serem fake, as pessoas vão julgar que você é fake também, que eu sou fake também por causa deles. Então nós temos duas coisas aqui. Uma, você não pode ser ingênuo e achar que a sociedade de hoje não vai vê-los, não vai ver você como ele. E o outro fator é você não pode deixar de ouvir as reais avaliações e críticas, para que você possa corrigir os seus possíveis problemas. Então a coisa é muito lúcida. Você tem que ter convicções para a sua liderança pastoral efetiva, sabendo que se você reparar no vento, na circunstância, você perde o foco. Então, avance diante da tempestade. Entenda que o mundo jaz no maligno e eles vão desconfiar porque eles têm motivos para desconfiar, não é do nada também. Os falsos estão aí. Porém, você tem que se manter firme para os seus, para suas ovelhas, seus discípulos e sua liderança. Ser apostólico é conduzir o fluxo do céu para expandir o reino na terra, por meio de cuidado e transformação de pessoas. Sempre aproveitando as oportunidades. Diz o texto, eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencer. Não estou com esses textos aí, não? Pensei que estava, Mateus 16, 18. O que você vai precisar? De âncoras profundas, convicções pessoais. Lá em Cesareia de Filipe, Jesus estabeleceu esse princípio, que no meio de muito paganismo, a igreja seria edificada pela palavra da verdade. Então você precisa desenvolver habilidades, desenvolver convicções pessoais
de quem você é e do que Deus quer de você. Vamos lá, anote essas convicções. 10 convicções pessoais para a sua liderança pastoral ser bem efetiva nesse tempo de crise. Porque se você não tiver raízes profundas, vai ser levado de um lado para outro o tempo todo. Primeiro, afirme sua vocação. Afirme sua vocação. Paulo, Romanos capítulo 1, verso 1 que lemos. Paulo, servo de Cristo Jesus, o que ele era? Leia comigo. Chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele tinha convicção de que o que ele estava fazendo era de Deus para a sua vida. Querido, se você quer estar no ministério, mas com vontade de ser médico, advogado, pastor, empresário, vendedor, você vai ficar com a mente dividida, o coração dividido, consequentemente com o resultado dividido. Você tem que ter convicção profunda do seu chamado pessoal. Deus me chamou. Deus te chamou, Atler, lá no Ceará, lá em Fortaleza, e você deixou coisas para isso. Então, o chamado, ele tem que ter convicção do céu na terra para enfrentar essas adversidades. Nós temos muitos pastores que estão deixando o ministério por falta de convicção pessoal de chamado. Ser pastor não é fácil, liderar pessoas é muito difícil. Você tem que ter convicção de que o que você está fazendo não é por boa vontade, religião. Gente, eu tenho uma história aqui que é difícil. E se eu não tivesse convicção de chamado, não estaríamos aqui por tanto tempo fazendo isto. Seja um homem, uma mulher de convicções profundas sobre o seu chamado para liderar. Tem que ter raiz profunda, afirmar sua vocação, lembrar das consequências disso, que você foi separado por Deus, nesse sentido santificado, para fazer a obra que você está fazendo. Isso implica em mudanças, renúncia, posicionamento. Em 1 Coríntios capítulo 9, verso 2, ainda que eu não seja apóstolo para os outros, mas para minhas ovelhas eu sou pastor, eu sou líder, eu sou um homem de Deus. Tenha essa convicção. Não espere que o mundo tenha suas convicções, não espere que a sociedade tenha suas convicções, você tem que ter. Às vezes você vai atravessar com água na canela, água na cintura, água no peito e vai cobrir você, mas atravesse, porque você é chamado por Deus. O chamado, ele prevalece diante das circunstâncias. Nenhum pastor vai construir algo, gente, profundo, nenhuma pastora, nenhum líder, com pouco tempo. Eu passei num seminário no Rio, que um pastor meu disse assim: olha, ministério efetivo é de 7 anos, porque 7 é um número perfeito na Bíblia, nem menos nem mais. Pastorados longos não são sinônimos de sucesso, mas pastorados curtos definitivamente não são. Você não conhece, pode me dar um endereço que eu pego o avião e vou lá ver amanhã. Um pastorado grande, crescente, cheio de expansão, que a pessoa chegou lá e está 3 anos. Quando você assume uma igreja, você tem o cargo de líder, o cargo de pastor. A liderança se conquista com o tempo. À medida em que você vê pessoas que se convertem, você discipula, você treina, você faz o casamento dos filhos, você envia, aí você gera raiz. Aí as pessoas começam a perceber que você não tem só o cargo de pastor, você é pai espiritual, você é líder que gerou nela liderança. Então é diferente. Aí as pessoas passam a identificar-se com você e a pertencer à sua família. Volto a dizer, ministérios longos não são sinônimos de sucesso, mas ministérios curtos definitivamente não são. Se você quer edificar algo grande, permaneça, pague o preço, invista, saiba que você vai precisar de convicção de chamado. Vai muitas vezes engolir sapo com as 4 patas abertas. Faz parte, Haroldo, não faz? Você está ficando careca de perceber isso, né? Lá em Blumenau, Santa Catarina. Faz parte da vida. Não existe altar sem sacrifício.
Afirme a sua vocação. 2, afirme sua fé. Como eu disse, esse é o ano da fé. O que foi prometido e de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras acerca do Filho, que como homem era descendente de Davi, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus, com poder e ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Salvador. Versos de 2 a 4. Isso é um tratado teológico, gente. Olha quanta coisa tem aí. Base da nossa fé. Olha o que está escrito aí. O nosso Jesus, ele é profetizado pelos profetas, Filho de Deus, linhagem de Davi, santo, poderoso, ressurreto, Salvador e Cristo. Esse é o nosso Jesus. A sua fé não é em cima de uma religião. Filosofias são em cima de ideias. Cristianismo é em cima de uma pessoa, Jesus. A nossa fé não é em cima de uma ideia, não é em cima de uma visão. É em cima de uma pessoa que se deu e se relacionou por nós. Por isso que nossa fé é relacionamento. A fé cristã é relacionamento. Pastor que não gosta de pessoas, está na contramão. Você tem que gostar de estar com pessoas. Isso é muito importante. Essa é a segunda convicção que você tem que ter para ter um ministério pastoral efetivo. Além de afirmar sua vocação, afirme sua fé. Em que você crê? Aonde está a sua fé? Nós temos uma moeda que é o real, que lá diz, Deus seja louvado, não é? Está lá no real, Deus seja louvado. Pega uma moeda americana, está lá, nós confiamos em Deus. O que é isso, gente? Isso é título. É um Deus inclusivo. Tanto no real quanto no dólar, Deus é Deus para cristão, para judeu, para muçulmano, todo mundo tem um Deus. Então é para você. A nossa fé é a Deus através de Jesus Cristo. Pregue sobre Jesus, ensine sobre Jesus, passe a vida plena de Jesus, balancie o seu programa de pregação, pregue sobre o Evangelho. A sua igreja é apostólica, então ela tem que pregar sobre os atos apostólicos de Cristo. A sua fé é apostólica, é Jesus no começo ao fim, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então, é muito importante afirmar a sua fé. Terceiro, afirme sua missão. Verso de número 5, por causa dele, por causa do seu nome, recebemos a graça e o apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Uma missão apostólica. Pastor, olha só o que aconteceu, meu irmão. A Igreja Católica, qual o nome dela? Católica, Apostólica e Romana. A Igreja Romana entendeu que ela é apostólica. Aí veio a Reforma e parece que as igrejas históricas meio que deixaram de lado esse termo. Aí agora, numa releitura antes da volta de Jesus, nós estamos vendo a importância de reafirmar que a igreja ela é apostólica. Agora, não é ter um título de apóstolo. Olha, sinceramente, eu acho que hoje, na sociedade que nós vivemos, o título de apóstolo mais atrapalha do que ajuda. Tá? Mas o coração tem que ser apostólico, a visão tem que ser apostólica, a mente tem que ser apostólica, a igreja tem que ser apostólica, os discípulos têm que ser apostólicos, a célula tem que ser apostólica. Hoje o que nós temos, a pessoa abre uma portinha de ferro, levanta e vira apóstolo, autodenominado, auto-ungido apóstolo. Mas que não tem visão apostólica, não tem crescimento e expansão apostólica. Então ele bota um anel no dedo, eu sou apóstolo. Aí alguém chega até chama assim, ô pastor, pastor não, apóstolo. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está ensinando os cristãos em Roma a ser apostólicos desse jeito. Não é ter o título de apóstolo, não é ter o anel de apóstolo, é ter a visão apostólica, é ter o coração apostólico, é ter um chamado apostólico, é ter uma fé apostólica, é ter uma missão apostólica, entende? É mais do que isso.
A igreja da cidade em São José, o pastor líder não usa o título de apóstolo, mas ela está vivendo uma igreja apostólica. E está cheio de igrejas pelo Brasil que a única coisa apostólica que tem na igreja é o título do líder. Não é isso, gente. Agora, tudo bem, se você usa o título de bispo, de apóstolo, de mestre, de profeta, ok. Eu só dei uma opinião de que eu acho que hoje mudar, eu não vou mudar por isso. Por quê? Porque eu acho que, na verdade, se você me chamar de Carlito, ok, esse não é o ponto. O que você precisa é tratar com amor e com respeito. O título não importa, não é? Porque você só vai receber daquilo que você honra, não é? Então, se você vê como pai espiritual, você vai receber na proporção de pai espiritual. Se você vê com o coração de profeta, é com o coração de profeta que você vai receber. Porque você não pode receber além daquilo que você não honra. Mas eu vou falar mais sobre isso amanhã, quando a gente dividir os grupos de mulheres para homens. Afirme a sua missão apostólica, o apostolado para chamar as nações. Lembra que eu falei no primeiro bloco? Pastorear com vista às nações, globalmente. Do local para o global. Quarto, afirme sua identidade. Afirme sua identidade, verso de número 6. E vocês também estão entre os chamados que para pertencerem a Jesus Cristo. Afirme sua identidade. Nós somos o quê? Cristãos, pequenos cristos. Afirmar que você é, define aonde você vai chegar. Gera foco, base, força, estabilidade, destino. Faz todo sentido. Afirme sua identidade. Quem você é? Por exemplo, tem pastor que vive de autocomiseração, achando que o pior da sociedade é ser pastor. Ele acha que ser médico é mais importante que ser pastor, ser advogado é mais importante que ser pastor, ser líder da denominação é mais importante que ser pastor da igreja local, que ser jovem é mais importante do que ser experiente, e assim vai. Ele sempre está na insatisfação do que o outro é e o que ele não tem. Você nunca vai ser um pastor bem-sucedido achando que o melhor está no outro. Está satisfeito, bem resolvido consigo mesmo. Olha, eu dou graças a Deus pela idade que eu tenho, eu dou graças a Deus por ser homem, eu dou graças a Deus por ser pai, porque a gente imagina confuso. Eu estou com 47 e me realizo com 25. Eu sou homem e quero ser mulher. Eu estou casado e quero ser solteiro. Pastor, você está casado, viva como casado. Não queira ser solteiro. O seu tempo de solteiro já passou. Então comece a pensar naquilo que você é. Espera aí, eu sou filho amado de Deus, então eu sou filho. Eu entendo isso, eu tiro toda escassez de orfandade. Eu sou casado, então eu rompo, eu queimo todas as pontes que me levam a uma vida solteira. Eu sou homem, então qualquer coisa que venha me tentar para a confusão da minha sexualidade masculina, eu rompo. E você vai determinando. Então eu sou filho amado de Deus, eu sou homem, eu sou casado, eu sou pastor e estou plenamente realizado com isso. Eu não quero ser outra coisa, eu não quero ter outra profissão. E você vai fechando portas de escassez. E vai dando graças a Deus pelo que você é. Eu sou homem, eu sou mulher, amém. Eu sou pastor, eu sou pastora, amém. Eu sou casado, amém. Eu sou pai, amém. Eu sou filho de Deus, amém. E eu vou dando graça, eu vou andando de tanque cheio, satisfeito, bem resolvido. Você nunca vai ser um pastor, uma pastora bem-sucedida se você não estiver satisfeito com a identidade que você tem, com o que Deus te deu para ser. Se o mito da grama mais verde continuar acontecendo na sua vida e no seu ministério, querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês, e é muito importante, vou sentar aqui para chamar a tua atenção. Eu já fui pastor de igreja de 50 membros, de 100 membros, cheguei nessa, tinha 600, hoje nós somos 14 mil em São José, com mais 3, 4 mil nas outras igrejas. Eu quero dizer para você que eu não sou mais satisfeito em ser pastor hoje
porque essa igreja tem esse tamanho. Qualquer um aqui que me conhece, quando eu cheguei aqui, sabe que a alegria de ser pastor, quando era pastor, quantos aqui são de Nova Iguaçu? Nós temos muitas igrejas aqui. Tem vários colegas aqui de Nova Iguaçu. Eu fui pastor em Nova Iguaçu, em Jardim da Prata. Eu saía da Tijuca, eu pastoreei 2 anos lá. Eu pegava meu carro, no começo eu pegava o ônibus. Eu saía da Tijuca, pegava o ônibus 606, rodoviária Engenho de Dentro, descia lá Javi. Pegava o Evanil, ia para São José, descia no Poço 13, ia trabalhar, eu e minha esposa, ia quarta-feira, ia sábado, ia domingo. Queridos, como a coisa mais apaixonante. Fui para o Rio Grande do Sul, como a coisa mais apaixonante. Estou aqui em São José, quando cheguei em outra realidade. Você tem que florescer onde você está plantado, ser feliz onde você está. Ter essa paixão de estar fazendo o que você está fazendo. É muito interessante quando a gente olha a nossa cidade como nosso povo. Quando, até 5 anos atrás, nós não tínhamos igreja em nenhuma cidade da região. São 40 municípios aqui ao redor. Eu já conversei isso com o meu filho espiritual aqui, o pastor Fabiano. Quando a gente ia em Taubaté e não tinha igreja lá, a gente olhava a cidade de um jeito. Agora a gente vai a Taubaté e a gente vê a cidade totalmente diferente. Vai a Jacareí, não é, Ian? É totalmente diferente. O Ian veio de Vitória, está há 20 anos, mesmo tempo que eu estou aqui, ele está há 20 anos em São José. E tem 2 anos que ele está como pastor em Jacareí. Mudou totalmente a cidade de Jacareí para você, não mudou? Não tem a ver com o PIB da cidade, não tem a ver com o grau de escolaridade da sua cidade. Se você não olhar a sua cidade como seu povo, como seus filhos espirituais, e amar, e ir para a igreja como se você estivesse no primeiro dia de férias da sua vida, nada vai acontecer. Ande pelas ruas da sua cidade apaixonado. Ande pelo meio dos condomínios, das praças, das vilas. Pode ser no Rio Grande do Sul, pode ser em Nova Iguaçu, pode ser em São José. Na verdade, gente, qualquer cidade é temporal. Nós não somos brasileiros, nós estamos brasileiros. Seja apaixonado pelo rei e pelo reino, porque nós somos filhos e filhas, príncipes e princesas de um rei, de um reino. Ele não é um imperador que impõe, ele é um rei de amor que nos convida a um relacionamento pessoal com ele. Fale sobre isso, ensine sobre isso. E trabalhe esses princípios de que nós vamos estar apaixonados pelo povo de Deus que Deus nos deu. Ele pode estar com o Arthur lá na periferia do Recife, ele pode estar com o Lucas lá na periferia de Goiânia, ele pode estar com o Marcos lá em Goiânia, ele pode estar com o Daniel, e se chama hoje quadrangular, mas não é quadrangular, é o povo de Deus que está em Goiânia, num bairro lá de Goiânia, com o Lincoln em Brasília, com o Atler lá em Fortaleza, com o Adam lá em Pindamonhangaba, com o Vitor Hugo lá em Anápolis, não importa, apaixonado. As ovelhas sabem se o seu pastor é apaixonado pela igreja e pela cidade. Sabe por quê? Ninguém esconde paixão nos olhos. Ceticismo é denunciado pelos olhos e paixão é denunciada pelos olhos. A maneira como você prega diz se você é apaixonado ou não pelo seu povo. 5. Afirme sua santidade. Verso de número 7. A todos os que estão em Roma são amados de Deus e chamados para serem o quê? Santos. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Pensa o seguinte, gente, ser santo em Roma, governado por Nero, Calígula. Às vezes a gente fala assim, né? Gente, mas é difícil ser crente hoje. Confusão de ideologia de gênero. O SUS pagando para tocar sexo das pessoas. Ok. Mas Paulo foi pastor em Roma, com uma sexualidade completamente depravada. Vai numa cidade de ruína romana. Os banheiros são na rua, gente. A pessoa, você vê uma mulher, um homem, na rua, sentado, fazendo as suas necessidades. Era assim, está lá.
Pega qualquer cidade romana em Israel, na Turquia e na Grécia, você vai ver as ruínas romanas. Então era uma sexualidade exposta, havia homossexualidade, havia lesbianismo, havia imoralidade, havia adultério. E Paulo fala assim, olha, vocês têm que ser santos. E aí? No meio do coração, da cabeça da serpente. Gente, mudam os tempos, mas o nosso inimigo é o mesmo, o nosso amigo é o mesmo, e as pessoas são muito parecidas. Adultério em São José é a mesma coisa que adultério na sua cidade. E Deus nos chama para ser santos nesse contexto. Não podemos aliviar um pouquinho e começar a fazer concessões. Deixa eu dizer uma coisa, perseguição não mata uma igreja, falta de dinheiro não mata uma igreja, mas mundanismo e pecado dentro de uma liderança e de uma igreja enfraquece e mata uma igreja. Muita santidade, muito poder. Pouca santidade, pouco poder. Nenhuma santidade, nenhum poder. Lembra que eu falei das 2 balas de prata? Seja ortodoxo com relação à teologia e à doutrina. Afirme sua santidade, mesmo em meio à podridão da sociedade. 6. Afirme sua atitude. Verso 8. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, e por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Atitude boa, gente, positiva, construtiva, atitude satisfeita, plena, agradável, firme, disposta. Aquele pastor assim, ó, chega a sua ovelha para você, vamos fazer tal coisa? Vamos olhar, vamos orar, vamos avaliar. Tem sempre uma forma de fazer. Começa com a oração, depois vamos buscar os recursos. Mas não seja aquele líder negativo, pessimista, que tudo por causa de dinheiro não pode. Daqui a pouco você não está sonhando, porque já pensa que está pagando. Nós estamos em ano de crise. O ano é de crise, olha, deixa eu dizer, tem 3 anos que o nosso orçamento está estabilizado. Tá? 3 anos. 3 anos. E tem 3 meses que o nosso orçamento está em declínio. 3 anos estável, 3 meses em declínio. Esse ano nós abrimos 3 novos campos na cidade, abrimos 2 novas igrejas, batizamos mais de 1000 pessoas, não deixamos de contratar ninguém que tinha sido contratado, tem quase 400 pessoas trabalhando aqui na igreja. Você não está vendo nada sujo, nada caindo dos pedaços, e não é só aqui não, é em todas as unidades. Nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Quem está em crise é o país, é a economia, é o PT, é o PMDB, é o Temer, é este mundo. Temos um rei, temos um reino. Estamos passando uma tempestade. Hoje está uma tempestade para nós. Nós temos conta para pagar, nós temos dívida, mas nós não olhamos as circunstâncias, nós estamos olhando lá na frente, nós estamos olhando para aquele que nos chamou para pisar sobre as águas. E é Ele que nos leva, Ele que nos faz andar sobre as águas. Nós não vamos olhar as circunstâncias, nós não vamos olhar os críticos, nós não vamos deixar de fazer o que Deus nos mandou fazer, porque nós acreditamos que é possível, se não olharmos as tempestades. Mas se repararmos no vento, vamos começar a afundar. Atitude conta muito, gente. Até na oração, atitude conta muito. Até na oração, atitude conta. Porque, na verdade, gente, ninguém tropeça em montanhas. A gente tropeça em pedras. É uma coisinha aqui, outra coisinha ali, outra coisinha ali. Cuide do seu caráter, cuide do seu coração, cuide da sua atitude. Porque ninguém tropeça em montanhas. Tropeçamos em pequenas pedras. Você vai perdendo a alegria aqui, vai fazendo uma concessão ali, vai pecando ali, mente aqui e vai por lá. E daqui a pouco você está tropeçando em pedra, daqui a pouco você cai. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitude. Se você é um camarada pessimista, meu pior está por vir, não tem jeito, elevo meus olhos para o planalto, de lá não me vem o socorro, então estou perdido na terra.
Não dá. Afirme o seu comprometimento. Até onde você está comprometido com o que você prega, até onde você está comprometido com o que você crê. Versos 9 e 10. O Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como lembro de vocês nas minhas orações e peço que de agora, fielmente, pela vontade de Deus, seja aberto o caminho para que eu possa ir visitá-los. Olha só, Paulo escreveu uma carta aos cristãos de Roma. Ele não podia ir lá, mas o coração dele estava lá. Deus sabe que eu queria estar com vocês, mas eu não posso. Naquele tempo não era tão rápido chegar num determinado lugar. Não tinha carro, não tinha avião, não tinha meio de transporte, não tinha telefone, não tinha WhatsApp. Então, ele diz, eu quero estar aí. O que ele passa para os cristãos em Roma? Ele está longe. Eu estou comprometido com vocês. Deus sabe que eu queria estar aí com vocês. Então, você não vai poder fazer tudo. Pastor, mas você pode dizer que você está apaixonado, que você está comprometido, que você está envolvido, que mesmo você não indo, é como se você estivesse indo. Você grava um vídeo e aquele vídeo está tão apaixonado que passa lá que o pessoal fala, esse é o meu pastor. Tem pastor distante, que é mais apaixonado do que pastor que está no púlpito 52 domingos ao ano. Porque tem aquela oração tons pastéis, né? Não dá, não dá. Faz a oração, você viu? Vamos orar, vamos orar. Rui, vamos orar. Gente, o camarada não afirma nem na oração que essa casa seja abençoada. Ele, Gente, se a pessoa não diz amém nem para receber uma oração para a sua casa ser abençoada, oração tons pastéis, Thalita. Eu sei que pode ficar bonito na roupa, mas no céu precisa ser rubro, vermelho, colorado, né? Mas esse assunto eu vou deixar mais para o meu filho ali, o pastor Fabiano. Afirme o seu ministério. 11 a 12, anseio vê-los a fim de compartilhar algum dom espiritual. Está vendo? Você não tem um dom para si. Veja o verso 11 e 12. Esse 8º princípio, estou encerrando aqui. Para que você tenha um ministério pastoral bem sucedido, não afirme o seu dom para si. Tem pastor, gente, glória a mim, amém a eu, não é? Está edificando o ministério em cédulas. O ministério em cédulas, porque constrói o manestério, né? Não é assim. O que Paulo diz, gente? Esse é o nosso paradigma, esse é o nosso modelo. Igrejas da Rede Inspire, a minha vida e a sua vida, olha só. Olha o que Paulo diz escrevendo aos seus filhos que estão lá em Roma. Ele não podia estar, verso 11, a fim de compartilhar algum dom que eu tenha. Gente, algum dom, o cara era humilde pra caramba, ele escreveu 13 cartas, ele foi o maior teólogo, o maior missionário, o maior pregador. As pessoas eram curadas jogando só a roupa na sombra dele. Ele disse, olha, se eu tenho algum dom, eu só quero para compartilhar com vocês, para fortalecer. Querido, se você é profeta, você só é profeta para gerar outros profetas. Você só é mestre para gerar outro mestre. Você só é pastor para gerar outros pastores. Você é evangelista para gerar outros evangelistas. Você é apóstolo para gerar outros apóstolos. Porque o dom não é dado para nós como um fim em si mesmo, mas sim para a gente receber, celebrar e repartir, impor as mãos e transferir. Transfira da sua unção para os seus filhos, para que aconteça o que aconteceu quando aconteceu com Elias e Eliseu. Quando eu for, eu deixo sobre a sua vida a minha unção profética e dobrada, porque como está lá na Bíblia, Elias realizou, mas Eliseu realizou o dobro de milagres. Que o nosso teto seja o piso da nossa próxima geração, amém? Que os nossos filhos, biológicos e espirituais, eles vão começar da onde a gente está terminando, gente, coisa linda. Olha como é que a gente pegou o ministério, e olha o que nós vamos deixar para eles, gente. E que essa aliança aqui se fortaleça para abençoar o Brasil,
para que a gente possa sair dessa mesmice de igreja que vive com coisas do século passado. Gente, a maioria das igrejas evangélicas brasileiras está vivendo no século 20. Se o século 20 voltar, elas estão prontas. Meu Deus! Nós temos que dar boas-vindas ao amanhã. Igrejas novas, motivacionais. Afirme sua disposição, verso 13. Quero muito que vocês saibam, irmãos, quantas vezes eu planejei visitá-los, mas fui impedido de fazer até agora. Por quê? Ele devia planejar, gente, mas faltava dinheiro. O tempo virava, ficava ruim. E tinha judeu querendo matar ele, e tinha romano querendo matar ele. Ao ponto dele pedir para trazer a capa dele que ele esqueceu. Como que era tudo tão difícil. Gente, nós não vivemos um tempo difícil, nós vivemos um tempo de oportunidade. As maiores igrejas do cristianismo existem hoje. Como é que nós vivemos no pior tempo? Pastor, você não pastoreia no pior tempo. As maiores igrejas nos 500 anos do Brasil existem hoje, estão de portas abertas pregando. As maiores igrejas nos 21 séculos do cristianismo existem hoje. A gente não pode ser ingênuo de achar que tudo é fácil, mas nós não podemos ser pessimistas de achar que tudo é difícil. Se nós estamos vivendo um tempo de oportunidades, nós temos tantos ministérios para se inspirar e aprender, nós nunca tivemos tantas Bíblias, tantos livros, tantos CDs, tantos seminários, uma rede como essa, a gente tem, nós chegamos agora a um nível, são 5 anos da nossa rede. Até agora, a gente estava colocando tudo da nossa igreja, mas agora, já falei com a Keila, nós vamos entrar num outro nível, é a rede 2.0, é tudo que vocês estiverem fazendo, agora que vocês já viram como a gente faz, como a gente pega um sermão, como a gente revisa, como a gente faz o PowerPoint, não é fazer igual, mas é um nível de qualidade, para que a gente possa, eu não posso dar uma coisa para você que tem erro de português, eu não posso dar para você uma coisa que tem erro de digitação. Então, se você desenvolve uma coisa que é feita, que é bonita, que é revisada, nós vamos dar uns para os outros, e nós vamos pegar, vamos celebrar e vamos repartir. Olha, glória a Deus, chegamos a uma outra realidade. Nós estamos intercambiando púlpito, eu tenho visto pelas redes sociais vocês pregando na igreja de um dos outros, fazendo as séries, indo em conferências, crescendo, isso dá a receber, chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, isso é muito bom, um outro nível. Gente, não é a glória de Deus, mas o que Deus está fazendo nessa rede é lindo demais e deste jeito não tem no Brasil. Não tem. E eu e você estamos escrevendo essa história agora. Afirme a sua disposição de fazer o melhor. Diz o verso 13. Fale, dê retorno, preste conta, demonstre empenho, dedicação, boa vontade. Um pastor passivo não é disposto para mudar a história da sua igreja. E 10º e último, afirme sua simplicidade. Verso 14, sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes, e por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Eu não cheguei ainda, mas vou chegar, ele diz. Mantenha o coração bom, servo, aprendiz. Ser cristão é simples, dá trabalho, mas é simples. Somos uma mesma rede, temos um DNA de caráter, trabalho, simplicidade, equilíbrio. Filipenses diz, capítulo 2, verso 2, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Vamos ler isso junto, gente, que isso aqui vire uma divisa para nós e que a gente discipule os nossos filhos com isso. As pessoas não têm que pensar igual a gente. Ah, o Arthur gosta de azul, eu gosto de verde. Ah, você gosta de rock, o outro gosta de frevo. Ah, um gosta de... uma ferramenta de evangelismo explosivo, o outro gosta de mais relacional. Não é isso. Nós podemos gostar de coisas diferentes, mas Paulo diz, nós temos que ter a mesma atitude, o mesmo modo de pensar. Às vezes, gente, chega uma ovelha, uma pessoa da nossa cidade e diz assim, sabe qual é o seu problema? Você pensa igual o seu pastor. E aí ele toma isso quase como ofensa. Nós temos que ensinar nossas ovelhas, quando estes abutres religiosos aí de fora falarem para as nossas ovelhas assim, você diz assim, obrigado pelo elogio.
O meu pastor lidera pessoas livres. Eu fui discipulado para o empoderamento, mas eu estou alinhado com ele sim. Ele quer ganhar todas as pessoas para Jesus, eu quero. Ele quer ter uma igreja para expansão, eu quero. Nós queremos ganhar pessoas para Jesus, queremos. Queremos discipular pessoas, queremos. Queremos ter uma igreja grande para a glória global de Deus, para trazer Jesus de volta na grande colheita, queremos. Isso não quer dizer que eu tenho que gostar da mesma roupa que ele. Isso quer dizer que a gente vai gostar da mesma marca de carro, da mesma marca de casa. Não é isso, mas Paulo diz, e você não pode ter vergonha, querido, você tem que ensinar isso para os seus discípulos. Você tem que ensinar suas ovelhas não terem vergonha de amar Jesus como você ama, de amar a igreja como você ama. Então vamos lá, todos juntos: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nós só vamos construir algo grande se a gente tiver o mesmo modo de pensar, porque orquestra desafinada tem vida curta. Um toca uma nota para cá, outro toca uma nota para lá. Paulo diz em Coríntios: se não estiver claro o som da trombeta, quem se preparará para a batalha? Pastor, você tem que falar sobre dinheiro na sua igreja. Tem pastores que lidam com o dinheiro como sendo algo profano. O mundo deturpou o que é dinheiro. A Bíblia fala mais sobre dinheiro que sobre pecado. São 740 referências sobre dinheiro. Você tem que ensinar suas pessoas a lidarem com dinheiro. Hoje, por causa dessa tradição religiosa romana, a questão de voto de mendigância, de miséria, está entrando no meio da igreja. Não. A miséria tem que nos escandalizar mais do que o luxo, como diz Bill Johnson, no sentido de que, gente? Você vai plantar a igreja, custa o quê? Dinheiro. Você vai imprimir Bíblia, custa o quê? Dinheiro. Você vai imprimir livro, custa o quê? Dinheiro. Você vai construir um campus, custa o quê? Dinheiro. Você vai reformar a igreja, custa o quê? Dinheiro. Você vai fazer um treinamento como esse? Dinheiro. Você não pagou agora por isso, mas você vem semeando na rede. Então agora a rede pôde oportunizar essa mesa que você está, essa água que você está bebendo, esse material que você tem, esses preletores que você tem, esse curso que você tem. É porque alguém semeou, alguém está fazendo, e você sentou e está recebendo. Para quê? Para pegar esse princípio e levar e repartir. Quando João estava em Pátimo e recebeu uma visão que no céu é rua de ouro, é cristal, é pedras preciosas, foi o quê? A visão de uma organização, de uma excelência, de uma beleza, um design de beleza. Quem consegue imaginar que vai chegar no céu, tem miséria, tem pobreza, tem coisas ruins? Não, a excelência honra os céus e inspira as pessoas. Quando você tem uma igreja bonita, limpa, organizada, quando você quer beleza, você não quer algo diferente do que as pessoas vão ter no céu. O banheiro da sua igreja deve ser tão limpo quanto esse altar. Entenda isso. E aí concluo aqui, versos 16 e 17. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Quer primeiro o judeu, o grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça do princípio ao fim, que é pela fé. E como está escrito, leia comigo, o lema da divisa que Lutero, relendo o Evangelho lá dentro do castelo de Wittenberg, ele escreveu o maior comentário da Idade Média sobre Romanos. Ele encontrou e descobriu, vamos lá? O justo viverá pela fé. Ele encontrou dois princípios, anote aí. Que este Evangelho, que é da nossa fé apostólica, ele é o poder de Deus e ele é a justiça de Deus. Então, nós não vamos desistir por falta do poder, porque nós temos o Evangelho de Cristo. Pastor, você não está esquecido na sua cidade, no seu estado. A sua igreja pequena não quer dizer que é uma igreja doente. Ela vai viver debaixo da saúde de Deus e ela vai crescer, se multiplicar, porque você crê que o Evangelho é o poder de Deus e a justiça de Deus. E o justo viverá pela fé. Essa é a grande afirmação de Paulo, que é a pedra angular da reforma protestante. Viva o seu chamado apostólico e entre no novo nível. Você vai viver isso, eu vou viver isso. E aí eu vou me inspirar com você e você comigo, porque você não vai precisar ter pena do meu ministério, nem eu do seu, porque nós vamos celebrar junto um ministério saudável e crescente, amém? Então fica de pé, glória a Deus.